A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Ô povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, para podermos aprendermos mais da palavra do Senhor. Lição de número 12, falaremos sobre os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Uma lição abençoadíssima para mim e para a sua vida. Vamos estar fazendo oração? Senhor Jesus, no teu nome, eu quero adentrar e falar com o nosso Papai do céu. Papai, Yahvé é o grande eu sou. Obrigado por essa oportunidade, pelo dom que o Senhor nos dá, pelo dom da vida, pela alegria, pela paz, pelo poder que o Senhor tem sobre nós e que o Senhor controla tudo e está acima de tudo e de todos. Vem estar nos dando sabedoria e direcionamento para mim, para os meus amigos e irmãos que estão assistindo, que estão participando comigo dessa lição. Senhor, permita que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que realmente faça morada em nosso coração, que sejamos batizados com o Espírito Santo, que possamos ter uma nova vida, sermos selados pelo Espírito Santo, que possamos ter uma nova vida, Senhor, no nosso falar, no nosso agir, que tenhamos um novo entendimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, lição de número 12, como nós já falamos, os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. No texto áureo, que está em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verdade aplicada. O Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo agradável ao Senhor. Objetivos da lição, como de costume, são 3, e o primeiro é reconhecer a relevância do Espírito Santo na vida do crente. Objetivo 2, ressaltar o revestimento de poder pelo Espírito Santo. E o terceiro, compreender a importância de viver cheio do Espírito Santo. O texto de referência está em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 5. É uma passagem bem conhecida, quando o Espírito Santo é derramado sobre vários e vários corações, sobre várias e várias mentes. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Tópico 1. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira, e aqui eu quero ater a essa frase. O Espírito Santo nos inspira a fazer o que é certo, a falar a verdade, a viver em santidade, a viver os próprios frutos que ele frutifica em nós, como está em Gálatas capítulo 5. Você vai ver que o Espírito Santo nos dá força, nos dá coragem, tira o nosso medo e nos dá entendimento, ensinamento para continuarmos e falarmos a verdade. 1.1 vai dizer o batismo com o Espírito Santo. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja. Receber o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta de salvação. Então entenda que o batismo do Espírito Santo não é só para o ciclano e nem só para o fulano. Não é só para a igreja primitiva, como nós lemos no texto de referência em Atos capítulo 2, mas é para todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, e para aqueles que buscam. Não adianta você aceitar Jesus como seu Salvador, você viver uma vida sem pecado, mas não buscar o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, nós fazemos uma analogia como uma selagem, como se você fosse selado pelo próprio Espírito Santo. Quando você aceita Jesus,
você reconhece Jesus como seu Salvador, mas você corre atrás do batismo para ser selado, para ser revestido. Se você já está vestido depois que você aceitou Jesus como Salvador, estou falando espiritualmente, você então é batizado, você é revestido com o Espírito Santo, garantindo assim ainda mais a sua salvação. E nós devemos entender que a salvação é distinta, é diferente do batismo com o Espírito Santo. Você pode ser salvo e não ter o batismo com o Espírito Santo, mas nós entendemos que todos que são selados, são batizados com o Espírito Santo, são salvos. Então para mim ir para o céu eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Não. E muitas pessoas aceitaram Jesus já no seu leito de morte ali, não foram batizados, mas foram salvos. O batismo com o Espírito Santo não é condicionamento para a sua salvação, mas é um poder que desce do alto, que te fortalece ainda mais para você abraçar a sua salvação, que é uma selagem, é o Espírito Santo te selando para você continuar firme e vencer as lutas diariamente. No 1.2 vai dizer: a promessa é confirmada nos evangelhos. Vemos em Lucas capítulo 3, capítulo 24 e até no próprio Atos capítulo 1 vai dizer que eles deveriam ficar em Jerusalém. Quem? Os discípulos. Assim que Jesus se ascendeu aos céus, capítulo 1 de Atos vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. E eu acho muito interessante a história daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, porque Emaús estava a alguns quilômetros de distância de Jerusalém, eles estavam saindo de Jerusalém e Jesus aparece para eles e começa a caminhar com eles, e eles não reconheceram Jesus. Aqueles 2 discípulos param ali em Emaús ali e vão adentrar as suas casas e convida Jesus: ei, passa a noite aqui conosco. E eles até então não tinham reconhecido Jesus, e Jesus adverte eles. A hora que vai partir o pão, os olhos deles se abrem espiritualmente. Eles falam: ei, cadê aquele homem que estava aqui? Era Jesus, e eles reconhecem, mas Jesus já havia desaparecido. E eles falam: era como se os nossos corações estivessem ardendo. Eu senti o meu coração ardendo quando eu estava caminhando, conversando com eles. E aí então eles voltam para Jerusalém, porque eles não tinham recebido o revestimento do Espírito Santo. E eles então são revestidos ali, e quase 3.000 almas aceitam Jesus através do poder que desceu sobre Pedro ali. E aquele homem, Pedro, era indouto, mas ele foi revestido, ele teve coragem, ele teve discernimento, ele teve sabedoria que veio do alto, porque o Senhor Jesus queria usar ele, e ele foi batizado, ele foi selado com o Espírito Santo. 1.3, a promessa se cumpre no Pentecoste. Como nós já lemos, Atos capítulo 2, vai dizer que o medo deu lugar para uma coragem ousada. Os discípulos estavam com medo, estavam retraídos, estavam trancados em casas, porque o seu mestre Jesus Cristo foi crucificado. Mas no dia que o Espírito Santo desce ali nos Pentecoste, no dia de Pentecoste, desce ali sobre Jerusalém, no cenáculo, onde que estavam várias pessoas reunidas, não só judeus, mas outras pessoas de outros terrenos, dos confins da terra, de Samaria também. O Espírito Santo desce sobre eles. Pedro tem uma autoridade, uma coragem, ele se coloca em pé e começa a pregar na autoridade do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Ele pode transformar, trazendo coragem, trazendo sabedoria e direcionamento, entendimento, para que nós possamos evangelizar e pregar que Cristo Jesus salva e transforma. Tópico 2, revestidos de poder. E o 2.1 vai dizer o revestimento do Espírito Santo. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo, a vida de oração e prontidão do anúncio do Evangelho e a esperança dos primeiros discípulos, mesmo diante de perseguições e ameaças. Olha, meus irmãos, nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo para que possamos ser ousados, para que tenhamos entusiasmo. Nós não buscamos mais o batismo com o Espírito Santo, não queremos mais sermos selados. Hoje a igreja está fria
fria, não está mais buscando esse direcionamento do Espírito Santo. Vivemos uma frieza, um gelamento espiritual, um congelamento espiritual. Devemos buscar para que nós tenhamos uma prontidão. Vemos a igreja primitiva. A igreja primitiva tirava horas reunida, tirava horas, muitas vezes talvez escondidos, de oração. Estavam orando e buscando incansavelmente o batismo com o Espírito Santo, e eram transformados, e eram ousados, e pregavam e evangelizavam. Estamos vivendo uma frieza espiritual e devemos buscar a transformação, a selagem do Espírito Santo. 2.2 O Espírito Santo e o serviço. O Espírito Santo nos dá o poder e nos unge para servir ao reino e anunciar as boas novas da salvação. Não deixe só para você as boas novas da salvação, mas anuncie. Se é bom, doe essas palavras. Traga a doação dessas palavras, dizendo a verdade, que Cristo cura, que Cristo transforma, que Cristo liberta. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, conversão e revestimento de poder. Quando nós nos convertemos, como eu falei, muitos não são batizados com o Espírito Santo no momento que converte. Existem relatos, testemunhos de pessoas que assim que aceitaram Jesus, também já foram batizados com o Espírito Santo. De pessoas que estavam lá sendo batizados nas águas e foram batizados com o Espírito Santo. Existe uma história onde que um certo homem buscava há tanto tempo o batismo com o Espírito Santo. Orava e não era batizado. Chegou um momento que ele se tornou incrédulo. Ele falou: não existe isso mais. Olha que vergonha, aquela pessoa fica pulando e tal, fica falando em outras línguas. Isso é uma vergonha. Aí o que Cristo fez com ele? Um certo dia chegou uma pessoa para ele e profetizou: ei, Deus vai te batizar. E dentro de um ônibus cheio de pessoas. E ele ficou desacreditado, mas com o pé atrás, né? Certo dia ele vai num ônibus pro trabalho, chega lá, o ônibus lotado. Ele lembra da profecia, ele fala: eu não vou nesse ônibus. Deus não vai me batizar dentro de um ônibus cheio. E aí vem um outro ônibus vazio. Ele: opa, eu posso entrar nesse então, que a profecia não vai se cumprir. Ele entra nesse ônibus e tá indo. Quando chega lá na frente, o ônibus para. Ele: o que aconteceu? Quando ele vê um tanto de gente entrando dentro do ônibus, ele fala: peraí, mas o que aconteceu? E as pessoas falam: não, é porque o ônibus da frente quebrou e agora todos têm que entrar aqui. E aí ele fica com medo daquela profecia e o ônibus estava lotado. Quando ele vai, ele esquece dessa profecia e ele começa a cantar um hino e tal. Quando ele vê, ele é batizado com o Espírito Santo e ele começa a profetizar no meio daquelas pessoas. Ei, saiba que o que Deus quer para a sua vida é bênção. Os propósitos de Deus hão de se cumprir, não queira fugir. E ele foi selado, aquele homem foi selado com o Espírito Santo. Deus quer nos selar com o Espírito Santo. Deus quer nos usar, nos dar poder através do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. 2.3 O revestimento de poder do alto. O povo ficou confuso ao ver aquela manifestação entre os discípulos. O povo não entendia. Quem não era discípulo, quem não tinha sido revestido, aquele movimento ali, não entendia o poder do Espírito Santo. Tópico 3, cheios do Espírito Santo. O cristão não entra no modo automático após ser revestido de poder, mas precisa continuar cultivando uma vida de oração e vigilância. É o que eu falei. Não adianta você aceitar Cristo como Salvador, cruzar os seus braços e falar: pronto, agora já sou crente, eu não preciso mentir mais e pronto. Não. Jesus tem um chamado para a sua vida. Você precisa orar, você precisa vigiar, você precisa ter vigilância no que você for falar, no que você for fazer. E ser revestido e buscar o revestimento do Espírito Santo. 3.1 Pedro e João foram cheios do Espírito. Esse reconhecimento não tornou orgulhosos. Cuidado com isso, meus irmãos. Tem muitas pessoas que são revestidas do Espírito Santo, mas logo o Espírito Santo sai, porque deixa o orgulho entrar no coração. Ai, agora eu estou revestido do poder, eu tenho autoridade, onde eu colocar as minhas mãos, os milagres acontecem, algo se transforma. Cuidado,
Não permita que o orgulho entre no seu coração. Assim os discípulos, como Pedro e João, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles não permitiram que o orgulho entrasse no coração, mas a simplicidade, o amor, o carisma estava na vida deles. Certa vez eles estavam pregando, chega um homem e fala: ei, me venda esse poder, me ensine essa tática. Hoje tem muito essa palavra de coach, né? De usar as palavras certas no lugar certo, de buscar conhecimento humano e aí nós vamos para uma palestra e você vai ser empoderado e ali tem um coach que vai te empoderar. Estamos olhando muito para a nossa vida física e esquecendo da nossa vida espiritual. Então esse homem chega para Pedro e João e fala: ei, me venda esse poder. Mas os discípulos advertiu ele espiritualmente: ei, isso aqui é só para quem crê, é só para quem vive uma vida mudada, uma vida transformada pelo Espírito Santo. Isso aqui não se vende. Isso aqui não é vendido. Não é com dinheiro que você irá comprar. Deus não dá dons aos homens para produzirem shows para exaltação humana. Cuidado. Estamos vivendo onde artistas do mundo da área gospel estão financiando os seus dons. Deus te deu um dom para louvar a Ele, para cantar, e você está puxando o louvor para você, a adoração para você. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para evangelizar, para viver uma vida consagrada a Ele. Deus não te chamou para vender o louvor, para vender a palavra. Deus te chamou para ser um agente transformador. Muitas vezes um agente que sofre até dificuldades financeiras, mas não venda. Não venda. O obreiro é digno do seu salário, mas não um salário exorbitante. Um salário que ele viva com a sua família. Mas não venha aqui me dizer que é preciso cobrar para viver uma vida riquíssima através do Evangelho. Não. Jesus não nos ensinou para comercializar o Evangelho. Deus não nos chamou para vender o Evangelho, mas para viver uma vida de transformação. O dom que Ele te deu é para louvar a Ele, é para evangelizar. 3.2. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Quem foi Barnabé? Barnabé foi aquele discípulo que pegou na mão de Paulo assim que Paulo aceitou Jesus Cristo como Salvador e foi convencer os outros discípulos que Paulo havia sido transformado, porque até então todas as pessoas daquela época não acreditavam na conversão de Paulo. Todos os discípulos, os cristãos daquela época, não acreditavam. Mas Barnabé foi pegar na mão dele. Barnabé era um homem bom, segundo o que a palavra do Senhor nos traz. Era um homem obediente ao Espírito Santo. Barnabé fez esse processo. Ele provou estar preparado para arriscar a própria reputação, para mostrar que Paulo havia se convertido de fato. Barnabé era cheio do Espírito Santo. Ele não tinha só a ausência do pecado. Tem muitas pessoas que são cristãos que falam: eu não bebo, não fumo, eu não sou viciado, eu não minto, eu já sou salvo. Deus não te chamou para o básico. O não pecar já é o básico do cristão. Deus te chamou para fazer além, para ser selado pelo Espírito Santo, para ser usado pelo Espírito Santo. Deus te chamou para ser morada por completo do Espírito Santo, não só no seu coração, mas na sua mente, no seu corpo. O seu agir, o seu falar precisa ser transformado. 3.3. Paulo caminhava pelo Espírito. Paulo, como nós já falamos, ele foi transformado radicalmente. Ele pegou aquela transformação para si e falou: ei, eu preciso ser transformado. Realmente Jesus Cristo existe e eu estava querendo matar o Evangelho de Cristo, matando as pessoas, encarcerando. Mas eu quero ser transformado, e Paulo foi transformado. Grande exemplo para nós. Meus irmãos, busquemos o Espírito Santo. O Espírito Santo bate em nossas portas para que nós voltemos a buscar o batismo com o Espírito Santo, para que nós possamos ser revestidos, cheios, para que nós possamos orar mais, buscar mais. Queremos entreter as pessoas através de shows, através de eventos que o mundo pratica e queremos trazer para dentro da igreja. Mas estamos deixando o essencial, que é buscar o Espírito Santo,
quer ser revestido. Voltemos aos momentos de oração, de vigílias e de falar: Senhor, Espírito Santo, eu quero ser batizado, revestido pelo Senhor. Vem sobre mim, me dá força e graça e vigor para que eu continue. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando você, o seu lar, a sua família, abençoando a sua mente, a sua conduta espiritual e física. Que o seu caráter, que o seu compromisso com Cristo Jesus mantenha firme, puro, longe das máculas do pecado. Que Deus abençoe você, sua família, o seu lar, o seu cônjuge, os seus filhos, aquela pessoa a quem você tanto ama. Deus te abençoe e até a próxima lição, que será a lição de número 13, que nós iremos falar sobre as bem-aventuranças. A última lição desse trimestre, que Deus tem nos dado graça e vigor. Até aqui nos ajudou o Senhor.